Olá, então. Turma, a gente viu há 3 semanas atrás uma escola filosófica da Idade Moderna, que é a escola iluminista, né? Nas aulas de história, eu sempre comento assim que o iluminismo em contexto histórico é isso e aquilo, só que em termos filosóficos eu deixo para o professor de filosofia explicar um pouquinho melhor, tá bom? Aí, calhou de esse ano, em 2020, eu ser o professor de história e também ser o professor de filosofia. Então, tem que dar essa explicação de um modo completo sobre os filósofos, sobre a razão iluminista nesse sentido, tá bom? O iluminismo, como a gente conhece muito bem, é uma corrente filosófica que trata sobre o uso das ideias, o uso das racionalidades, o uso da razão. Então, de que toda a experiência, de que todo o conhecimento, de tudo aquilo que a gente constrói na nossa sociedade, vem através de um processo racional, de raciocínio, de uso da razão, das ideias e tudo mais. Que nenhum conhecimento ele nasce de outra coisa a não ser do caráter próprio da pessoa, pensando nesse imaginário filosófico, né? Antes da gente estudar os iluministas, a gente viu que nós temos duas escolas principais na filosofia no período moderno, né? Nós temos os racionalistas, né? Que para eles o conhecimento foi o principal... que assim, os racionalistas eles vão pensar um pouco diferente dos empiristas, né? Como está na tela de vocês. Descartes, que foi o principal filósofo do racionalismo, né, defendeu muito que as ideias do ser humano, né, vêm da sua subjetividade através de uma construção própria, né? Então são ideias do ser humano. Já os empiristas eles vão defender que as ideias vêm da experiência, que o conhecimento vem da experiência, o conhecimento vem da experiência, como disse Hume também, né, um dos principais filósofos empiristas nesse sentido, né? Então, racionalistas e empiristas, então, eles vão chegar a um impasse que vai ser resolvido apenas por Immanuel Kant, que a gente vai estudar um pouquinho melhor na outra semana. E o pai, essas provas gostam muito de cobrar essa parte sobre Kant nas questões filosóficas, né? Que vai dedicar, então, a boa parte dos seus ensinamentos filosóficos a entender essa ideia, esse problema do conhecimento, né? Então, a gente vai ver que a razão, para Kant, vai ser um papel principal nesse motor, nesse gerador de ideias, de conhecimento, de ideias novas. Tá bom? Mas vamos voltar sobre os iluministas, né? Essa galerinha lá nos séculos XIV, XV, XVI, XVII, influenciando o século XVIII, século XIX, século XX e até os dias atuais, né? Vão mudar radicalmente o processo de como nós concebemos as ideias, as coisas naquele período, né? A gente passou por um período histórico anterior aos iluministas chamado de Idade Média. E na Idade Média, vocês aprenderam comigo em história que quem mandava naquele período era a Igreja Católica. Então, todos os ensinamentos vinham da Igreja Católica, tudo que é certo ou que não é certo, que é errado, né? Vinha da Bíblia, vinha da Igreja Católica, a Igreja Católica que controlava e decretava tudo isso. Então, até o modo de viver, o aspecto social, trabalhista e tudo mais das pessoas durante o período era de modo controlado por esse setor da Igreja Católica, principalmente os papas, os bispos daquele período, né? Os racionalistas, então, eles vão propor uma mudança radical nesse sentido, né? De que a igreja, as ideias religiosas não podem mais conceber o mundo como a forma como ele deve existir, e sim através de um método racional empírico, né? Através do raciocínio lógico, da pesquisa, da investigação. E é por isso que esses filósofos, então, vão defender o racionalismo, a utilização da razão. E daí vem a palavra iluminismo, né? De iluminação, as ideias, o raciocínio, o uso da razão. Então, eles começam a abandonar e criticar algumas coisas que eram próprias da Idade Média. Uma delas é a instituição da Igreja Católica, né? A partir do momento que a igreja vai decretar algumas coisas como verdades, os filósofos vão questionar essas verdades decretadas pela Igreja Católica naquele período. Os dogmas, como deveríamos viver, o costume social da época, tá bom? Então, a gente tem como um pilar territorial do nascimento do iluminismo é a França no século XVIII, tá bom? A França no século XVIII vai ser o berço do surgimento desses filósofos e dessa razão, dessa escola filosófica nova naquele período, tá bom? Tanto que os primeiros grandes filósofos iluministas, Montesquieu, Rousseau, Voltaire, todos eles eram franceses, porque eles vão mudar radicalmente a ideia daquele período. Então, o iluminismo também vai ficar conhecido por outros dois termos, que é o período da Ilustração
ou o período do esclarecimento. O objetivo dos iluministas era levar as luzes do conhecimento para a escuridão da ignorância. Eles defendiam que a Idade Média, né, que alguns outros filósofos chamaram de Idade das Trevas, eles vão defender que foi um período em que o homem era muito ignorante. Em qual sentido? De que ele era bruto, que ele era rude? Não, de que ele não sabia das coisas, que ele não buscava o conhecimento, o raciocínio, a investigação das coisas. Então, ele era um ser ignorante, que o iluminismo vai abandonar, vai tornar esse ser mais racional, passando, então, a ter uma objetividade de levar a luz do conhecimento a todas as pessoas naquele período. Só que os iluministas não eram das classes mais abastadas, das classes mais humildes, das classes mais baixas. Os iluministas eles vão pertencer à burguesia, à elite daquele período. Então, parte das suas ideias e tudo mais em prol, em volta dessa burguesia. Não era na totalidade de uma população. Apesar de que eles vão mudar radicalmente o modo de vida de toda da população em geral na França daquele período. Então, o símbolo maior do iluminismo é uma lâmpada, para dar a ideia de iluminação, de ilustração, de surgimento e defesa das ideias a partir do século XVIII e chegando até os dias 20 e 21. O método científico que nós utilizamos hoje para fazer ciência, e vocês estão vendo muito bem essa discussão toda de ciência em épocas de pandemia, de quarentena, né? O método científico, ele meio que surge, nasce nesse modelo atual que ele é, né, de investigação, propor uma ideia, refutar uma ideia, pesquisar e tudo mais, nasce com os iluministas, né, que começam a questionar as coisas e tentar trazer mais um raciocínio lógico de ilustração dentro desse contexto histórico, tá bom? Então, nesse sentido, a razão era entendida como portadora de uma missão civilizatória. Se você é inteligente, se você possui conhecimento, você é uma pessoa civilizada, tá bom? O que vai ser indispensável para o progresso da humanidade, né? Então, a religião e a política vão ser instituições que vão ser muito criticadas pelos iluministas, tanto a religião como a política. Por qual motivo? Porque para os pensadores iluministas, né, a instituição religiosa conduzia a humanidade à ignorância, à superstição e ao preconceito, né? A partir do momento que você só podia acreditar, viver aquela fé que a igreja decretava, então você meio que ficava desconhecendo das demais coisas que existiam na natureza, tá bom? Já na política, o absolutismo, né, esse sistema político totalitário, né, oprimia e tiranizava o ser humano. Então, eles vão criticar a Igreja Católica e o absolutismo. Então, eles vão defender a libertação dos seres humanos. E a libertação no sentido de serem livres democraticamente, politicamente e podendo dotar de razão, de esclarecimento, de conhecimento, né? O iluminismo, então, ele vai romper e influenciar algumas revoluções, revoltas que a gente vai ter no mundo, como a independência dos Estados Unidos, a Revolução Francesa, a nossa Inconfidência Mineira no Brasil também vai ser influenciada pelo iluminismo, e como eu disse, né, vai influenciar o método científico que chega até os dias atuais dentro do nosso contexto. Então, acompanhe aqui na tela, né? O iluminismo ele tem uma organização, uma estrutura importante. Primeiro, vai defender a razão. Então, a razão fica em destaque nessa cadeia de ideias sobre o iluminismo, né? Com a razão, você vai defender três coisas importantes no iluminismo. Uma sociedade igualitária, um governo constitucional e uma economia liberal. Tá bom? Sociedade igualitária, governo constitucional, economia liberal. Na sociedade igualitária, você vai defender que todos tenham igualdade perante a lei, que é algo que está presente na nossa Constituição. Vocês podem ver como o iluminismo influencia nesse sentido até a nossa própria Constituição, porque, teoricamente, todos nós somos iguais perante a lei, né? E também vai defender um ensino público gratuito, que é o que nós temos mais ou menos hoje em dia também. Não é de qualidade? Infelizmente, nós ainda estamos a passos lentos de colocar esse ensino gratuito com qualidade. Mas em aspectos proporcionais, já é bastante vantajoso nós termos um ensino de modo público, né? Defendendo um governo constitucional, nós temos a divisão dos poderes, que é o formato que o Brasil adota até os dias atuais. Nós não temos um poder único no Brasil. Por mais que o poder do presidente seja um poder de destaque, os poderes existem os poderes legislativo e judiciário que governam o Brasil junto com o poder executivo. Às vezes nós acreditamos, por falar tanto de presidente, que é só o presidente que manda no país. E não é. Não é só o presidente que manda no país. Ele é o chefe de um dos três poderes que mandam no Brasil nesse sentido, tá bom? E nós temos também a defesa de uma soberania popular, que por mais que nós tenhamos juízes,
deputados e senadores e o presidente, o poder, na verdade, pertence ao povo, né? Todo poder emana do povo, também está na nossa Constituição. Dentro da economia liberal, que os iluministas também vão defender, nós temos, primeiro, a liberdade econômica, segundo, a livre concorrência, terceiro, a lei da oferta e da procura, que são as bases do nosso sistema econômico atual, o capitalismo. Belezinha? Então, todas essas ideias, essas ramificações do iluminismo são o que eles defendiam e defendem, né, até os dias atuais, já que existem muitos filósofos hoje que se falam que são herdeiros dos iluministas, tá bom? Então, os iluministas, eles vão acreditar que todo raciocínio, o uso das ideias, da razão, vem da experiência. Então, eles vão estar dialogando muito com daquelas duas dualidades, né? Os racionalistas e os empiristas que a gente viu antes do surgimento do iluminismo, do pensamento iluminista dentro do século XVIII, tá bom? Então, os iluministas, está até grifado aqui negrito na tela de vocês, pensavam que a base de todo conhecimento estava na experiência. É através da experiência que você vai construir um conhecimento, e não o contrário, tá bom? Então, eles praticavam, portanto, o método indutivo do conhecimento, que consistia em extrair leis universais de características comuns a vários fenômenos. Porque você, observando a natureza, experienciando, né, essa natureza, você vai conseguir criar uma lei geral para tudo isso. E aí vem as leis de Newton, por exemplo, na física vem disso, vem de olhar a natureza, ter um olhar voltado para a natureza e criar uma regra geral que vale para todos. Lei da ação, reação. Para toda ação, tem uma reação. Isso em contexto filosófico, contexto humano, contexto físico também, com Newton e tudo mais, tá bom? Bom, galera, a aula de hoje foi para a gente retomar um pouco esse pensamento iluminista, né? A gente relembrar esse pensamento iluminista construído no século XVIII. A partir do momento, a gente está vendo a filosofia na era moderna, que bate um pouco com o período histórico que nós estudamos. Como eu brinco para vocês, né? Filosofia e história são disciplinas irmãs, então andam lado a lado. Então, se a gente na história também está estudando o período da era moderna, a Idade Moderna, em filosofia a gente também está analisando essa mesma era moderna nesse sentido, tá bom? Se ficarem com alguma dúvida, vocês podem procurar ainda assim, tá bom? Só foi um lembrete e retomar um pouco daquilo que a gente viu nas nossas últimas aulas, na nossa última aula, para ser exato, tá bom?